Muito bem, então nós estamos com o preço dentro de uma fallen wedge, né? Uma cunha descendente. Eu tô falando tipo assim porque agora eu tô me misturando com o Tavi Costa e o Fernando Urich, então eu tenho que começar automaticamente a ficar mais elegante. Então agora não é cunha descendente de alta, agora é a fallen wedge. Tá? Então eu tô aqui na minha fallen wedge, tá? Agora eu estou. Quem fala inglês é muito mais bacana e muito mais chique, diga-se de passagem. Não é fudido brasileiro, tipo que nem nós, assim. E nós temos aqui então uma tentativa do preço fazer um pivôzeira de alta, tá? Então o que acontece? Nós temos toda as orientações, né? Os dados on-chain lá da Glassnode indicando que está terminando a força vendedora, pelo menos no curto prazo, tá, pessoal? Os institucionais ou pessoas que têm mais de 100 bitcoins e mais de 1.000 bitcoins estão comprando e acumulando seus bitcoins ao longo do tempo. Então, nós temos continuação de possível formação de fundo, tá? E ainda acho que isso aqui é um fundo que está se formando. Eu acredito que nós vamos vir a se aproximar da média de 8 semanal pela primeira vez depois de bastante tempo. E nós vamos encontrar uma possível reversão futura através da lateralidade infinita, principalmente quando ele voltar acima dos 35 mil dólares, voltar para testar talvez os 32 ou talvez os 30 mil, e aí sim continuar lateralizando por mais um tempo até que o preço volte a subir, tá? Ontem, com a nossa excelente live lá com o Bo Williams, ele fez uma coisa muito legal no aplicativo do Ficube, que eu vou trazer para vocês também a minha opinião, né? E eu achei legal fazer uma visualização um pouco mais macro para ver se isso aqui realmente vai se construir um fundo, né? Conforme eu expliquei para vocês, né? Eu queria que anteontem à noite, eu queria que vocês colocassem esse gráfico, essa barra aqui, uma retração de Fibonacci. Se a gente conseguir manter o preço nos 2 próximos dias acima dessa região de 0,38, a possibilidade dele continuar construindo um pivô de alta é muito grande, tá? Então, o normal é o preço vir, voltar uma dessas faixas aqui, não pode perder os 30.500 dólares, tá? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, que é 30.500 aqui que eu quero, tá? 30.500 dólares por unidade, então não pode perder os 30.500. Se ele se mantiver acima, nós vamos ter uma probabilidade muito alta de continuar subindo, tá? E a gente vai possivelmente vir buscar a média de 8 semanal, o que pode acontecer em pouco tempo, porque o principal topo que a gente precisa superar para ter uma vontade, uma amostragem do mercado de recuperar alta, é vencer esse topo aqui, tá? Então, nós vencemos esse topo aqui microscópico aqui, né? Nós já vencemos esse topo aqui, agora precisa vir buscar numa dessas regiões, se possível, em 0,38 de Fibonacci, ou seja, 31.500, batendo 31.500 e voltando a subir, seria um indicativo de retomada de tendência forte, tá? De alta no gráfico de 2 horas, não quer dizer no gráfico diário, tá? No gráfico de 2 horas. Porque geralmente quando o preço ele assume uma possível tendência, uma possível ponta de pivô de alta, ele volta, se for forte a tendência, ele vai retrair até 0,38 e voltar a subir. Se for média a força dessa tendência, ele volta para 0,5, e se for fraca essa tendência de alta, ele volta até a região 0,618 de Fibonacci, geralmente é isso que acontece, tá? Então ele indicaria, se viesse na tendência aqui de 2 horas, a gente poderia ver o preço voltar a essa primeira região aqui, 0,38, se manter, então completaria os 2 dias sequenciais, né, que eu comentei, de defesa desse sinal de reversão, porque isso aqui pode ser potencialmente o fundo que a gente está enxergando, possivelmente até um fundo histórico do Bitcoin, possivelmente até o Bitcoin nunca mais voltaria a valer abaixo dos 30 mil dólares, né, dos 29.500 aí no caso, tá? Então, acho que é um suporte bem forte, é um suporte mensal, né, já mostrei para vocês que é um suporte mensal. Então, no mensal aqui é a principal região de defesa desse mercado. Se a gente conseguir concluir o mês com essa sombra acima da sombra anterior, né, a mínima acima da mínima do mês anterior, isso é indicativo de possível início de reversão a partir de agosto. Então, agosto seria uma barra possivelmente ainda de lateralidade, né? Ela no mensal ficaria lateral, ou seja, seria uma possível inside bar.
dentro dessa região entre 32 e 38 mil. Se o preço ficar um mês inteiro entre 32 mil e 38 mil, seria muito positivo, porque daí isso indicaria que no outro mês, possivelmente, nós teríamos início de reversão de tendência de novo, né? E o mensal, e eu espero que o gráfico mensal não perca o seu suporte mais forte, o suporte mais forte do mensal, e que nós tenhamos pelo menos, mesmo que o mês de alta, mesmo que o segundo semestre não seja aquela alta linda, maravilhosa, cheirosa e gostosa, pelo menos se ele entrou realmente em tendência de baixa, pelo menos que o preço busque a região 68 de Fibonacci aqui, e aí depois se rejeitar, a gente vai ficar com o cu na mão, porque daí seria topo duplo, né? E aí sim seria quedas mais violentas, talvez levando o preço até os 15 mil dólares por unidade, o que eu acho bem provável, tá? Eu ainda acredito que nós estamos em tendência de alta no mensal, ainda estamos, na verdade, não é que eu acredito, nós ainda estamos em tendência de alta no gráfico mensal, a única tendência de baixa que nós estamos é no diário atualmente, no semanal a gente está quase se aproximando da média de 8. Cara, falta só uma barrinha, só uma semana verde, assim, ó, positiva, ó, para vir rompendo a média de 8 e voltando o semanal acima da média de 8 no semanal, no gráfico semanal, o que indicaria uma boa oportunidade de compra também, tá? Para quem é novato no mercado, espera mais um pouco, espera mais confirmações, espera mais retomadas, espera mais barras com volume, para você não ficar sofrendo, senão você fica com o cu na mão, tipo, fica assim, eu vou comprar, daí no outro dia começa a cair de novo, e você vê, ai, meu Deus do céu, eu tô no meio de uma acumulação, né? Ou seja, no meio de uma acumulação é que nem entrar num busão lotado e você não tem nenhum lugar para você ficar, você fica espremidinho numa situação de merda insalubre, e aí você quer sair daquela situação e você não consegue, tem aquele cheiro de asa do velho, tu passa do lado do velho, tem aquele cheiro de Axe vencido, sabe? E aí tu fala, que situação de merda, quando é que é o próximo ponto para parar, para eu descer? Então você fica numa situação insalubre, de apertamento, numa situação de vai e volta, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Parece que assim, bota só a cabecinha e não entra, sabe? Aí tu fala, vai, agora vai! E aí você mete, e aí nasce o filho 9 meses, depois você tem que ficar pagando pensão pro resto da vida. Muito bem. Então nós temos a situação seguinte, tá? A situação é a seguinte. Nós temos a média de 8 aqui se aproximando do preço já, tá? Temos fundo triplo já, praticamente um fundo triplo por enquanto. O pessoal ainda acha que é voo de português, né? Que vai subir, depois vai vir assim. Como a maioria acha isso, eu tenho já certeza que não vai acontecer, porque a maioria acha isso e quando a maioria acha alguma coisa vai dar merda, tá? Geralmente o mercado faz o oposto do que a maioria pensa. Então nós temos a possibilidade dessa barra semanal aqui de reversão se concretizar, faltam apenas 2 dias para fazer esse fechamento. No domingo, nós vamos ver se ele vai fechar com martelo, né? E eu acho que vai fechar com martelo sim, tá? Eu tô bem otimista em acreditar que vai fechar com martelo. E eu até vou pegar aqui o Ficube, né? E vou pegar o gráfico do BTC/USD. O gráfico do Ethereum até tá mais bonito que o do Bitcoin, na minha opinião, as barras de reversões que estão se aparecendo aí, surgindo, né? Vou colocar aqui no gráfico de 2 horas, então, gráfico de 120 minutos. Certo? Augusto, eu quero um gráfico com olho de Tandera também, Augusto. Eu quero um Ficube Insight. Aí você pode adquirir através do link aqui da descrição. Ou você, depois de destruir a parede do seu coleguinha criador de conteúdo, você pode simplesmente colocar, então, o QR Code. Você pode... Aqui tem um QR Code aqui meio invisible aqui, né? Tá meio invisível aqui o QR Code. Mas tem um QR Code, acredite em mim aqui, ó. Aparecendo na parede agora. Ó, tá? Que tem 49% de desconto aí para você adquirir esse gráfico que tem o olho de Tandera, visão além do alcance, tá? Muito bem, então no gráfico de 2 horas, são raras as vezes no mercado em queda, numa tendência de baixa, em que nós temos uma ameaça de formar pivô de alta. Nós tivemos então recentemente aqui no dia 29 de junho, depois dia 4 de julho, e agora recentemente a 11 de julho. Acontece que quanto mais aparece vezes esse tipo de marcação em ala falha, aumenta a probabilidade de que na próxima seja uma tendência, uma retomada de tendência real. Então nós temos novamente um pivô de alta tentando se formar aqui, tá, pessoal? Na minha opinião, até domingo, vamos pegar o olho de Tandera? Então, pega essa tua espadinha justiceira, tá? Pega a tua espadinha justiceira, enfia no meio da tua cara, e aí você vai ver a espadinha subindo agora, olho de Tandera,
visão além do alcance, para a gente ver o que vai acontecer com o preço, tá? Então, com base no meu price action aqui, previsto para pro mês, não, pro mês, seria pro mês aí de agosto, tá? Seria lateralidade, então até agora domingo, eu espero que o preço venha aqui para baixo, tá? Seria bem normal ele vir aqui para baixo. Região 0,5 de Fibonacci é exatamente onde está o PC suporte aqui de 305, ponto de suporte. E aqui, a partir desse ponto, a gente iniciar a verdadeira água de salsicha, tá? Então, ou seja, te lateralizar até o final do mês, fechar com a barrinha martelo lá no semanal, né? E lá para frente começar a criar a barra de inversão, buscando aquele primeiro alvo aqui, ó, que é a média de 8 semanal, que também é a resistência aqui, 1.292 aqui, ó, tá? Então, nessa resistência aqui, tá? Eu acredito que o preço possa buscar e ficar lateralizado por um determinado período de tempo, por mais de um mês, tá? Esse é o famoso olho de Tandera. A gente pode ver o que vai acontecer com o preço, tá? Então, ontem o Boa até falou sobre isso, né? Ele fez o price action, eu concordei exatamente com ele, porque eu acredito que nós batemos fundo, tá? Essa é uma opinião bastante polêmica, porque tem muita gente falando de voo de português, né? Voo de drone português e a porra toda.